exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, A palavra diz que o louvor liberta. Amém. Amém. E o nosso inimigo ele não suporta tudo aquilo que exalte o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Isso, o louvor de Deus, em espírito e verdade. Aleluia. Ser louvado, exaltado em nome do Senhor, com júbilo, com alegria, Amém. e se dobrar diante de Ti. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória.
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios permanecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos terão a Sião prender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. E diante dele, todos se dobrarão e confessarão que Jesus é o Senhor, que a Ele pertence todo poder, a Ele pertence toda honra, a Ele toda glória. Jesus é o Senhor. Ele é
é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
o Senhor troveja sobre as muitas Obrigado. Beleza. Bom dia, irmãos. Graça, paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Amém? Vamos orar. Que o Espírito de Deus fale mesmo ao nosso coração no dia de hoje. Amém? Pai, aqui nós temos, de fato, o grande privilégio. Está aqui a Tua palavra para que o Senhor possa nos comunicar, ó Deus. Como hoje nós estamos louvando, ó Deus. A Tua voz é poderosa. A Tua voz é majestosa. E nós temos esse grande privilégio de ouvir a Tua voz, ó Deus. Que cada um aqui dos irmãos esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor possa perdoar o nosso pecado, tanto por ação como por omissão, ó Deus. Nos purifique pelo Teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, mas essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, de estar aqui meditando sobre a Tua Palavra e crescendo no Senhor. Que haja crescimento na vida de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que a Tua Palavra possa nos impactar. Eis aqui o Teu vaso, ó Deus, que eu possa usar como instrumento, segundo o Teu querer, segundo Tua vontade, segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bom, nós vamos dar continuidade, é uma oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando com os irmãos sobre o que te falta. O que te falta? Então, para os irmãos que gostam de colocar título aí, né? Podemos colocar dessa forma, né? O que te falta, parte 2. Abram por gentileza as escrituras em Marcos 17. Marcos capítulo 17. Verso 17. Alguns textos a gente já meditou a última oportunidade. 10, 17. Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando estava lendo sobre esse texto, queridos, o Espírito de Deus me tocou muito nesse ponto aqui do texto. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. E eu parei para refletir isso na minha vida. O que tem me faltado? Foi indagado para ele, né? Olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você vê, ele estava fazendo diversas coisas, mas Jesus mesmo assim falou: olha, uma coisa te falta. E aqui vai ser o ponto do nosso estudo. Aí tem que fazer essa pergunta como eu fiz na última oportunidade. O que te falta? O Senhor tem feito muitas coisas para o Senhor, mas o Senhor tem indagado. Uma coisa ainda te falta. E essa palavra aí, né, falta, se a gente olhar ela no grego, vai me perdoar, minha professora de grego teve um probleminha, não está aqui hoje para ajudar. Espero que o Senhor abençoe, Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, lá na recuperação. Essa expressão, ela significa o quê? Chegar tarde ou atrasado, ser deixado para trás, não chegar até o fim, falhar em alcançar o objetivo, estar ausente, estar em falta. Esse é o significado dessa palavra no grego. Perfeito? Deram para guardar isso? Agora é interessante, o Espírito de Deus me levou a meditar em Romanos 3:23, porque essa mesma expressão no grego, ela vai estar em Romanos 3:26. Nós já meditamos sobre isso, vou dar uma aceleradinha aqui, para a gente entrar no outro ponto aqui do estudo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante que essa expressão do grego, ela aparece aí nesse texto, sabe aonde? A palavra que algumas traduções está carecer, ela vai estar falta
a glória de Deus em alguns textos. Tem algum texto aí que está com essa tradução? Não, né? Não? A versão de vocês nenhuma tem essa expressão. Mas essa palavrinha aí do grego é isso. Falta a glória de Deus. E aí você para assim para meditar, né? Fala assim, Senhor, então, me falta alguma coisa porque estou em pecado? Depende do prisma como você quer enxergar o pecado, queridos. Porque a palavra pecado ela é extremamente ampla pelas Escrituras. Porque se a gente for pegar ela, comparando aí, né? Romanos 3, 26 e Romanos 10, 21, a falta ali a gente vai ver que são o mesmo sentido do grego. Mas agora a gente vai meditar um pouco mais lá em Romanos 3, 26, no seguinte. 3, 26. 3, 23? Então me desculpem mais uma vez, houve um erro de digitação. Você falou Romanos 3:23. Aham, perfeito. Romanos 3, 23 aí, tá? Ok, queridos? Então vamos lá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra pecar aí, ela tem alguns sentidos. O principal dela é errar o alvo. Mas vamos meditar um pouquinho aí em alguns entendimentos dela no grego. Pecar significa falhar moralmente, deixar de fazer corretamente, fazer o mal, pecar, infringir, cometer uma infração ou quebrar uma regra. E muito utilizada a expressão errar o alvo. Ela, naqueles primórdios, era muito utilizada para esse sentido, errar o alvo. E a gente teve a oportunidade, até de eu ter colocado esse desenho para mostrar, né? Aí a gente tem que questionar. Estamos errando o alvo? O que tem faltado na sua vida, nessa caminhada cristã? Tem falado nesses últimos tempos, queridos, se a gente estiver prestando atenção, sobre a questão da gente se empenhar mais em dedicar nossa vida a Ele. Tem sido com vocês? Comigo tem sido. No ano passado, eu tive a oportunidade, em janeiro, de compartilhar aqui com os irmãos sobre o texto lá, quando o Espírito de Deus, né, falou no batismo de Jesus, né? Este meu filho amado, a quem me compraz. Nós meditamos sobre essa expressão, me compraz, aquele que me traz alegria, aquele que me traz felicidade. E nisso eu tenho parado para meditar muito, para assim, Rogério, você tem agradado o coração do Senhor? O que te falta? O que te falta para que você possa, de fato, estar servindo o Senhor dessa forma, estar alegrando o coração do Senhor? Nesse momento você pode parar e falar assim, olha, Rogério, eu tenho agradado o coração do Senhor. Você tem agradado o coração de Deus? A sua vida em si, você pode falar, não, ó, posso falar que eu tenho agradado o coração do meu Deus. O que te falta para caminhar dessa forma? Infelizmente, aquele rapaz, obrigado, viu, Mari? Aquele rapaz, ele infelizmente, faltava uma coisa na vida dele. E nisso eu tenho refletido sobre minha vida. O que tem faltado para que você agrade o coração de Deus, Rogério? Também nós meditamos aí em 1 Coríntios 1,5. Vamos ler? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos de novo aí no 7 a palavrinha novamente o quê? Falta. Então nós vemos todo aquele entendimento. O que é que te falta? Aqui especificamente em Coríntios está falando de que não vos falte o quê? Nenhum dom. Se a gente pegar o 5 ali, queridos, né?
em tudo fostes enriquecido neles, em toda palavra e em todo conhecimento. Não tem nos faltado. Está aqui a palavra do Senhor. Está aqui a palavra do Senhor, que é poderosa. Então está na nossa condição para que a gente aprenda com o Senhor. Olha lá, ó. Está enriquecido nele, a palavra e em todo conhecimento está aqui. Quer saber a vontade de Deus? Está aqui. Se você estiver meditando e lendo a palavra do Senhor, ele vai estar falando com o seu coração. Você tem buscado dessa forma? Tem lido a palavra do Senhor? Tem meditado? Você está enriquecido nele? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Você tem o Espírito Santo? Tem? Você tem um testemunho do Senhor na sua vida? O que te falta? E se você for meditar no 7 aí, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é que eu tenho visto muito o Espírito de Deus tem falado nesse ministério sobre a questão de dons e ministério. E aí vem a perguntinha, você tem deixado que o Espírito de Deus te use na obra dele? Você tem usado o ministério, o dom que Deus te deu? Não existe membro no corpo sem função. Não existe. Eu quero colocar para os irmãos, não para que seja mais uma cobrança sobre a vida dos irmãos, mas para que os irmãos reflitam. Vocês amam ao Senhor? Amam? Vocês então querem agradar o coração do seu amado? Principalmente o pessoal aí que é casado, né? A gente procura esmerar muito em agradar o coração do nosso cônjuge, né? Uma alegria ver o nosso cônjuge feliz, né? Porque você procurou agradar. O nosso Pai também espera da mesma forma que a gente vem agradar o coração dele. Pois ele te ama. E aí o que nós temos feito para agradar o coração do nosso Pai? Porque dom, queridos, é serviço na obra do Senhor. E quantos anos tem sido feito esse apelo aqui no nosso meio? Não para que você se sinta cobrado, mas para que você reflita e fale assim, Pai, eu quero agradar o teu coração. Com toda certeza, queridos, todos nós temos dom. Não existe membro no corpo sem função. A palavra de Deus é clara. Ah, irmão, eu não sei ainda a minha função. Tem tantos dons, irmãos. Dia de sábado aqui, vem uns irmãos aqui. Está vendo? Está limpinho? Tem irmão que está exercendo o dom de serviço e está vindo aqui. Ou será que é muito para você exercer esse dom diante do Senhor? Você é tão importante assim que não possa exercer este dom. Podemos falar para outras pessoas sobre a salvação no Senhor? Você é uma pessoa salva? Experimentou o Senhor? Está apto para falar sobre a salvação. Você já experimentou esse dom na sua vida? Você é salvo. Então não tem dificuldade nenhuma. Tem essa ousadia. Fala assim, olha, Deus me transformou. Use você como testemunho nesse sentido. Saia evangelizar. É dom da parte de Deus para o corpo. Tem tanto serviço aí que podemos exercer diante do Senhor, queridos. Dom de misericórdia, dom do seu corpo, dom de intercessão, de oração, queridos. Você tem orado pelos irmãos, pela igreja do Senhor? Eu tenho um caderninho lá que tem umas 4, 5 folhas lá que a gente tem que orar por várias pessoas, né? E aí, você tem intercedido pelos seus irmãos, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para almas que estão perdidas aí? Os seus familiares têm tido esse propósito diante do Senhor? Então, é uma diversidade de dons muito grande. Então, não há como você deixar de exercer esse dom diante do Senhor. Não sei qual, o que Deus tem te chamado. Mas procure se esmerar e fazer, queridos. O que te falta? O que te falta para agradar o coração do nosso Deus? Primeiro Coríntios, capítulo 12, verso 1, 4 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A respeito dos dons espirituais,
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, ou seja, a respeito de dons espirituais, o apóstolo sendo usado por Deus, o que é que ele fala? Não quero que sejais o quê? Ignorantes. O que significa ignorantes? Falta de conhecimento. Eu creio que aqui todos já receberam da parte do Senhor esse nível de conhecimento que você é instrumento na mão do Senhor. Você tem um dom, pois você faz parte do corpo e não existe membro do corpo sem uma função. Amém? Ora, os dons de fato são diversos, mas quem que vai distribuir segundo o querer dele é o Espírito Santo, distribuindo-os como lhe apraz. Ou seja, essa palavra apraz, acho que vou dar para a Naide isso, para o Paulo. Não, é segundo o seu propósito. O significado ali da palavra apraz é nesse sentido. Segundo o propósito de Deus, Ele vai colocar para que você esteja instrumento na mão dele. Amém, queridos? Amém. Vamos agora entrar em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui que é interessante essa expressão, né? Servir, que vai ser serviço, queridos, né? É isso que o Espírito de Deus tem nos chamado, né? Para que a gente venha servir ao Senhor conforme o dom que nós recebemos. É interessante essa palavra servir aí, Paulo, nós vamos ver alguns textos aqui. Ela é até utilizada, né, para minha surpresa, ela é utilizada até para a expressão do apóstolo, né? Que é o dom, que é o serviço. Vamos a alguns textos bíblicos aí para a gente meditar um pouco. Mateus 23:11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É gostoso servir assim, irmãos. Deus está nos chamando para que a gente possa servir uns aos outros. Possa operar a obra do Senhor dessa forma. Quando você aí se destina ao dom de oração, você está ajudando e cooperando na vida de outros irmãos que estão necessitando dessa intercessão pela vida dele. Então não devemos deixar, né? É um dom tão simples, né? Orar é difícil. É um dom que nós temos. Que fulano de tal que tem uma oração poderosa. Para de bobagem, irmão. O poderoso aqui é o Senhor. É Deus que faz a obra. Não é quem é o vaso, não. O vaso é só instrumento da parte de Deus para ser feito, para levar a palavra, para evangelizar, para interceder, para curar, para socorrer. Nós somos instrumentos, então deixa Deus te usar desta forma. É um dom tão simples. Espero que os irmãos tenham tido esse propósito na sua vida de uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sejam curados. É difícil orar? O que te falta? O que te falta? Um cristão que não tem uma vida de oração, queridos, é um pouco complicado. Temos que ter esse propósito diante do Senhor. Exerça esse dom que o Espírito de Deus te deu. Ore. Não espera, né? Às vezes Deus usa aqui o João para falar umas coisas assim muito nada, mas na realidade, né? Às vezes fica esperando que apareça um anjo, uma carruagem de fogo e fala: eis meu servo, que eu tenho isso para ti. Não, queridos. Eu achei interessante uma vez a esposa do Aaron, a Patrícia, né? Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: o evangelho ele é simples de ser vivido. Você aprendeu ali? Está escrito na palavra do Senhor. Não pagará o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. É simples de ser vivido.
Vocês entenderam a frase? Entenderam. Está vendo? Não é complicado, não é difícil. Viva! O Senhor ensinou. Então, entendido aquela Patrícia, colocou dessa forma. O Evangelho é simples de ser vivido. A gente às vezes fica querendo uma coisa sobrenatural que seja manifesta. Não, irmãos. O Evangelho é simples de ser vivido. Não dá para você orar? O que te falta? Dá para interceder, não dá? Colocar isso como propósito diante do Senhor. Eu faço seu caderninho ali de oração. Eu faço porque eu não tenho a cabeça muito boa. Às vezes a gente esquece. O irmão me pede oração, eu vou lá e anoto para não esquecer. E coloca esse propósito diante de Deus. E é gostoso na que você depois escuta o testemunho. Irmão, você intercedeu, eu fui curado. Irmão, você intercedeu, eu fui liberto. Ô irmão, estava em determinada luta e venci porque o irmão estava intercedendo. Seja útil na mão do Senhor. Faça tudo isso para quê, queridos? Não para a honra e glória pessoal. Para alegar o coração do nosso Pai. Esse deve ser o nosso maior alvo. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos agora lá em 1 Pedro 4,10. Pulou um pouquinho que eu estava com o dedinho meio nervoso aqui. 1 Pedro 4,10. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu gostei muito de estar meditando sobre isso, né? Servir uns aos outros. Você está aqui, Rodrigo, não é para te servir, mas para servir os irmãos. Que honra que Deus nos deu, querido. Que maravilha. Vamos lá agora em Marcos 10, 43. Marcos 10, 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que coisa fantástica, até o Senhor Jesus nos ensinou. Estou aqui não é para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai que me enviou. O que te falta? O que te falta? Ou será que não está faltando nada na sua vida? Tem faltado alguma coisa para alegrar o coração de Deus? Se esmerem em fazer, queridos. Às vezes pensa assim, nossa, né? Gostaria de ser um grande evangelista. Fala ali para o seu amigo, para o seu vizinho. Imagina você ganhando essa alma para Cristo. Você tirou uma alma do inferno. Uma alma. Uma alma. Seria tão bom se a gente colocasse como propósito. Coloca isso como propósito. Deus, me dá aquela alma. Eu quero falar do Senhor para aquela vida. E na eternidade, você vai encontrar com essa vida ali. Você foi instrumento de Deus para salvá-la. Que maravilha, queridos. Me dá uma alma, Senhor. Só uma alma. Eu tenho colocado isso sempre como propósito diante de Deus. Me dá mais uma alma, Senhor. Como é bom ser útil nas tuas mãos e agradar o teu coração. Não é o propósito do nosso Deus que almas sejam salvas? É difícil falar do plano da salvação para alguém? É difícil? Você tem dificuldade? É uma coisa simples do Evangelho. Você é salvo? Dá o seu testemunho de vida para a pessoa. Fala da experiência que você teve, o que Deus tem realizado na sua vida. Ser-me-eis minhas testemunhas. Em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Temos que ser testemunhas do Senhor. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu tenho visto, queridos, né, nesse tempo presente, a nossa grande dificuldade em cumprir isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Por causa de que nós temos tido dificuldade, é porque geralmente nós colocamos sempre os nossos propósitos na frente de tudo.
É sempre, infelizmente, um probleminha que nós temos vivido pela nossa carne. Eu e eu. Aquele rapaz, o Senhor Jesus fez um apelo para ele, porque não era um problema financeiro, era o coração, a questão é esta. Era a questão do coração dele. Deus não tem problema se você tiver uma boa condição financeira. Não é esse o problema, a questão é o seu coração. Vai ser eu, igual o caso lá. O que era mais importante para ele? As posses e os bens que ele tinha. E infelizmente temos derrapado muito nessa questão, sempre colocar nossa vontade acima de tudo. Nós não estamos na condição de servo para estar servindo ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. E eu estava conversando com um irmão aí, essa semana, segunda-feira, nós estávamos refletindo sobre isso, né? A gente deixa os problemas do nosso cotidiano tomar tanto conta das nossas vidas, né? Que acaba a gente ficando nesse ciclo vicioso e deixamos o principal, que é servir ao Senhor. Eu gosto muito de colocar, na hora que eu estou aconselhando alguém, é falar assim, seu irmão, faz o seguinte na sua vida, coloque os seus problemas na mão do Senhor e deixa Ele resolver. E vai, se esmere em fazer as coisas do Senhor. É uma troca tão maravilhosa, Paulo. Gosto sempre de colocar isso. Principalmente aí para os irmãos que estão para casar, né? Irmãos, deixa essa situação para Deus resolver. Pode abrir as portas, vai abençoar. Procure se esmerar em fazer a obra do Senhor. Vou até deixar como testemunho para os irmãos, um período que do meu noivado com a Bia, a gente procurava mais, a gente se preocupava mais em fazer a obra do Senhor, Paulo. Era a semana toda visitando várias pessoas, várias famílias e deixamos Deus abrindo as portas. Porque se Deus tinha um propósito no nosso relacionamento, Ele iria resolver. Questão financeira, onde nós iríamos morar. Eu procurava conversar com a Bia, né? Com a minha esposa, sobre as coisas do Senhor. Não ficar, como é que nós vamos fazer? Vamos conquistar isso aqui? Não. Vamos fazer a obra. É o mais importante. O que te falta? O que te falta para alegrar o coração do nosso Deus? Vamos agora em Lucas 10, 41. Vou pegar o texto todo de Lucas aqui, que é muito interessante. Abram Lucas 10, 38 primeiro, antes da gente entrar nesse ponto aí. Lucas 10, 38. Vamos até o 42. Abriram aí? Amém? Lucas 10, 38. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa expressão, andas inquieta, queridos, é muito interessante. A palavra grega, né, é andas ansioso. Andas ansioso. E é o que eu tenho visto muito no nosso caminhar aí, que a gente tem deixado tantos problemas do cotidiano encher nosso coração, que a gente tem parado de servir ao Senhor, Paulo, muitas vezes. E a gente fica sempre, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo outro, tem que correr para um lado, tem que correr para um outro. E o seu tempo e toda a sua energia, infelizmente, tem sido gasta para quê? Para resolver estes problemas.
ao invés da gente concentrar nossas energias para servir o Senhor, irmãos, podem ter certeza, deixe os seus problemas na mão do Senhor que Ele vai trazer uma solução. Ah, vai. Pode ter certeza. E comece a dedicar sua energia, seus pensamentos em fazer a vontade do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Então você está dizendo, irmãos, que não é para a gente resolver os nossos problemas? Não, não estou falando isso, queridos. É o tempo de energia que nós nos concentramos e dedicamos em resolver esses problemas do nosso dia a dia. Marta, nesse agito dela, estava desse jeito. Andas inquieta, andas ansiosa, andas agitado. E será que muitas vezes nós não estamos nessa situação, tão agitado, tão ansioso, tão desesperado com os nossos próprios problemas? Eu estou achando muito interessante essa pandemia, Paulo. Muito interessante, que ela tem exposto, de fato, o que nós temos sido nossos sentimentos. Nosso pavor, e agora? Irmãos, não estou dizendo para a gente ser tolo, não cuidar da nossa saúde. Mas se amanhã o Rogério adoecer e Deus aprovei ele levar, louvado seja Deus. Deus não perdeu o controle de nada não, queridos. Pois a minha esperança, a minha fé, a minha alegria, ela está no Senhor. Ontem estava até dando discipulado lá para a irmã, Marília, né? A mãe da Letícia. Eu estava puxando justamente sobre esse assunto, né? Nós andamos tão preocupados em resolver nossos problemas, muitas vezes nós temos deixado as coisas do Senhor. E a gente tem andado, infelizmente, nessa situação de inquietação, de desespero, de pavor. Como é que vai ser a economia? Como é que nós iremos ficar? Irmãos, a humanidade está recebendo a devida recompensa pelo seu erro. Ela tem recebido a devida recompensa pelo seu erro. E olha, pouco tempo nós estávamos aí com a gripe suína, que apavorou a humanidade, a gripe aviária, H1N1, né, Solange? Você passou por essa luta, Solange passou mal. Tivemos o João aqui, infelizmente, com a Covid, né? Também o Finelis também teve problema com a Covid. Se aproveu o Senhor nos levar, amém, irmão. Somos do Senhor ou não? Paulo, ele conseguiu expressar muito bem. Viver é Cristo. Uau! Que maturidade do apóstolo Paulo. Que maturidade do apóstolo. A vida dele não estava dessa forma igual Marco. Andais inquieta. Parem de andar inquietos, desesperados. Parece que nós não temos uma esperança, parece que nós temos um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos dá o livramento. Ah, irmão, então se eu adoecer e morrer, Deus tem me amado? Sim, tem te amado. Pode ter certeza. Mas nós estamos sempre nessa situação desesperadora, corremos para um lado inquieto, preocupados, ansiosos. E pegar aqui esse texto de Mateus 6,25, por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É o que nós sempre estamos correndo atrás desesperadamente, porque nós temos perdido muitas vezes a visão e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus está chamando servos para servi-lo. E ser servo, exercer o serviço. Exercer o serviço é deixar que os dons da parte de Deus flua através das nossas vidas. Tem tantas coisas para que a gente possa fazer aí, né, para o Senhor. Se tem alguns casos aqui, né, podemos vir aqui no domingo aqui ajudar na limpeza, é dom de serviço. Oração, falar para outra pessoa sobre o plano da salvação do Senhor sobre nossas vidas. O Evangelho é simples de ser vivido, mas infelizmente o diabo, na sua astúcia, tem feito, infelizmente, a gente viver nessa ansiedade toda, nesse desespero todo. E agora, o que vai ser das nossas vidas com essa pandemia?
Olha, se seu coração estiver preso neste mundo, de fato, vai ser desesperador. Mas se a tua esperança é o Senhor, vai vir outras doenças, tá? Pode escrever o que eu estou dizendo. A humanidade tem recebido a devida recompensa pelo seu devido erro. Já tem uma nova cepa aí do Covid, né, Paulo? Tem uma nova cepa, queridos. Não vai parar. Não pense que vai cessar. A vacina vai ser a grande. A solução para nossas vidas se chama Jesus Cristo. Essa é a nossa grande solução, essa é a nossa grande esperança. Ele é o único que pode nos dar a direção correta para nós caminhar do nosso dia a dia neste mundo. Quem tem que ficar desesperado se vai vir vacina, se não vai vir vacina, fica essa brigada toda até política. Olha, isso não é um problema nosso. O problema da nossa vida é servir ao Senhor. O que te falta? O que te falta? Vamos voltar aí no 10:41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquietas e te preocupas com muitas coisas. É interessante, né? Ontem eu até estava conversando com o André Cardoso, né? Tem alguns manuscritos, queridos, né? Que vêm de alguns textos, que é textos recepto, né? Uma compilação de textos gregos do Novo Testamento, contidos nos manuscritos bizantinos. Quem tem utilizado para essa tradução é o King James Fiel e Almeida Corrigida Fiel. Mas temos outras traduções também, né? De textos antigos, né? Que é textos de vaticanos, sinaíticos, alexandrinos e Efaraeme. Então, peguei duas versões interessantes da palavra grega para te preocupas, Paulo. Achei isso muito interessante para trazer para os irmãos, para a gente refletir um pouco. De algumas versões, a palavra te preocupas vem dessa palavra grega, vai me perdoar a questão da pronúncia que eu não vou saber citá-la, que significa distúrbio, inquietação, estar mentalmente preocupado. E uma outra versão de outras traduções te preocupas vem dessa outra palavra grega que significa perturbar, causar confusão, estar mentalmente inquieto. Ou seja, nessas duas o sentido de uma é o problema interno e a outra deu para perceber o problema sendo externado. Mas para mim dá o mesmo sentido, fiquem tranquilos. Porque mesmo nessas variações de versões não vai ter problema nenhum. Porque o sentido sempre vai ser o mesmo que o Espírito de Deus quer nos direcionar e quer nos falar. Tá certo? É só para conhecimento dos irmãos. Teremos manuscritos aí de uma determinada região ou de outra região. Mas sempre o Espírito de Deus tem o mesmo propósito para nos direcionar. Então fiquem tranquilos de ter versões um pouco diferenciadas. Mas eu estou trazendo só para curiosidade dos irmãos, tá? Mas vamos lá, o que é importante que o Espírito de Deus quer nos falar. Marta, Marta, andais inquieta, que nós já meditamos, e te preocupas, ou seja, para que você está deixando toda essa situação de vida, de trazer todos esses distúrbios, todos esses problemas, todos esses desesperos? E acaba isso, queridos, trazendo um certo prejuízo para nós mesmos. Se você for conversar com qualquer psicólogo, a questão de muitas doenças são psicossomáticas. Os médicos falam isso. O que é a doença psicossomática? Você começa, por causa desse monte de problemas que você está vivenciando, trazer doenças sobre a sua própria vida. A ansiedade já está bem claro pela medicina que ela começa a trazer problema de taquicardia, problemas neurológicos, problemas renais. Então, o Senhor está colocando, para assim, olha, não andeis ansioso com coisa alguma, porque você vai ser o grande prejudicado caminhando dessa forma. A medicina fala ou não sobre isso, queridos? A própria medicina. O Senhor já tinha, há muito antes nos advertido, não andais ansiosos por coisa alguma. E Marta estava nesse agito todo. Olha só, Deus estava falando, Marta, do jeito que você está aí agitada, alvoroçada, você está muito perturbada, você está parecendo uma pessoa doida. E temos que nos vigiar para que a gente não deixe esse cotidiano
nos influenciar de tal forma que a gente haja desse jeito, igual Marta. Inquieta, ansiosa, agitada, desesperada, nervosa. Não podemos agir igual Marta, queridos. Pois nós temos uma esperança que é quem? Você já sabe. Você está cansado de saber sobre isso. Mas, infelizmente, muitas vezes temos deixado o diabo nos enganar e cair nessa situação de vida. Então, vamos parar de usar toda a nossa energia para tentar resolver esses problemas. Vamos nos preocupar mais e ocupar nossas mentes mais em fazer a vontade do Senhor. É bom você colocar sempre propósito, né? Se você já não tem, amém, se você já tiver. Mas hoje chega na sua casa e faz uma listinha de oração. Olha, tem que orar pelo irmão tal, está aí, nós estamos vivenciando essa situação, não paramos de orar por ele, o Moisés, né? Não deixamos de orar, queridos, porque Deus ama aquela alma. Apesar, eu sei que tem muitos anos, muitos irmãos têm orado por eles, tem muitos anos que nós temos lá em casa orado por ele, e não vamos parar de interceder. Não vamos parar de interceder pela alma dele. Tem muitos irmãos que chegam para mim, pede oração. Irmão, se eu anotar no caderninho, pode ter certeza, vai ser lembrado, porque está ali anotado, na hora que abrir o caderno de oração, vou ver, opa, tem que orar por este propósito. E tem sido assim as nossas vidas de intercessão, de oração pela vida dos irmãos. Servir aos irmãos. Eu não vim fazer a minha vontade, Jesus nos deixou esse ensino, mas a vontade do Pai que me enviou. O que te falta? Temos que refletir sobre isso. O que me falta, Senhor? Voltando em Lucas lá 10:42, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria. Lê de novo. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que maravilha, queridos. Vai ser tão gostoso quando você chegar diante do Pai. E o que você fez, com toda certeza, vai estar ali anotado. Isso não lhe será tirado, que você foi o bom servo. Que você o serviu. Imagina, né? Tenta imaginar essa cena, você chegando diante do Senhor. Irmãos, Ele é Pai, fique tranquilo. Mesmo que você escolha não servir, se colocar sua vida à disposição do Senhor, Ele te ama. Ele pagou o preço ali na cruz para salvar a sua vida. Mas a questão agora é desse relacionamento da gente com Ele. Minhas meninas, elas vão continuar sendo minhas filhas, não vão deixar de ser minhas filhas. Mesmo que façam coisas que eu não aprovo, que eu não goste, mas não vai deixar de ser filhas. Mas é tão gostoso na hora que eu vejo elas fazendo aquelas coisas que me agradam. Também é da mesma forma o nosso Pai. Aí, Júlio, você ali na presença de Deus ali. E aí, o Senhor vai falar para você, fazer o que te falta? Ou faz, não, Senhor. Procurou se esmerar e ser um bom servo. Então, na sua escolha, irmão, são decisões que temos que tomar. Queremos ser bons servos? Você quer ser um bom servo? Amém. Opa, só escutei um e outro mais baixinho aí. Procuremos nos esforçar e fazer a vontade de Deus. O cristianismo é simples de ser vivido. Não dá para ser, de repente, estar aqui na frente ministrando. Você tem dificuldade, talvez, até para ministrar. Eu tenho dificuldade. Os irmãos sabem que eu amo evangelizar. Me deixa perto de um cachorro aí que eu vou falar de Cristo para ele, brincando aqui, né, queridos? Porque isso arde no meu coração. Eu gosto de fazer. Será que não tem nada que você fazer para agradar a ação de Deus? Olha, comece a refletir sobre isso. Coloca esses propósitos diante do Senhor. Desculpa, eu vou adiantar. Como é aqueles dias na que você começa a anunciar um filme que você não assistiu, a outra pessoa começa a te spoiler, né? Fala.
Vou dar um pequeno spoiler. Tem um grupo aí que está querendo, assim que melhorar um pouco aqui o ministério, né? Com mais pessoas, estão pretendendo utilizar aí o ministério para trabalhos aí de evangelismo. Louvado seja Deus, não podemos ficar parados. O que te falta? Já fiquei sabendo, viu? Já deduraram. Vamos estar colocando em propósito de oração diante do Senhor. Que Deus possa usar grandemente a vida dos irmãos, o ministério, né? Temos aqui alguns ministérios que estão tendo expressão, ministério infantil, louvado seja Deus, o ministério da palavra aqui, que também estamos muito felizes, né? Com o que o Espírito de Deus tem nos trazido, ministério de oração, o de louvor. Então, irmãos, temos que estar nessa condição de bons servos diante do Senhor, para que não venha essa situação desagradável. O que te falta? Tem te faltado alguma coisa? Não, que todos possam ser úteis na obra do Senhor. Que todos os membros possam estar funcionando perfeitamente. Para concluir, 1 Timóteo 4,6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que maravilha, né? Que a gente possa, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser esses bons ministros. Amém. Né? Que a gente possa ser útil na mão do Senhor. Não existe, pode ter certeza, membro sem função. Você tem um dom. Não deixa o diabo te enganar. Fala assim, não, você não é útil, não. Você é útil. Precisamos de bons ministros aí para estar fazendo a obra do Senhor. Na oração, né, na intercessão, melhor dizendo, no louvor, no evangelismo, na ministração da palavra, no serviço, no socorro, na ajuda. Que a gente possa ser esses servos úteis na mão do Senhor. Espero que não falte algo para ser feito na obra do Senhor. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Qual é o nosso grande propósito de vida? De alegrar o coração do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Ah, Pai, a tua palavra é poderosa. Que ela possa sempre estar impactando nossa vida, transformando. Que a gente possa ser mesmo instrumento nas tuas mãos. Para que a gente possa ser bons servos, ó Deus. Que não nos falte nada. Que não nos falte nada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente não venha agir nesse desespero, agitado pela situação que o mundo hoje está atravessando. Quem deve ter esperança são pessoas que não têm o Senhor. Mas nós que temos essa esperança que é o Senhor, ó Deus. Que possamos ser esses instrumentos úteis nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa estar abençoando a cada um aqui dos irmãos, ó Deus. Para que eles possam fazer a tua obra, Deus, nessa ousadia, nessa liberdade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma semana diferente, nossa Deus. Seja uma semana mesmo de oração, de clamor diante do Senhor. Que pessoas possam estar sendo salvas, possam estar sendo libertas, possam estar sendo curadas. Nós possamos ser esses vasos para fazer essa tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nos dê essa ousadia no Senhor, ó Deus, que a gente não venha se acovardar, que a gente possa ter essa coragem, pessoas enfermas, que possamos orar para que elas possam ser curadas, pessoas que estão aí perdidas, que a gente possa ser instrumento nas tuas mãos para salvá-las, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrame mesmo uma tua graça, a tua unção sobre este ministério, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos levar, ó Deus, na tua santa paz, na tua santa segurança, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu podia avisar que, graças a Deus, o Moisés... Oi? Pode, então, Luiz, por favor, pode orar apresentando nesse sentido?
É só para mim terminar aqui que é chato. Plena percepção e convicção que nada nos falta, socorro em nós, o teu Espírito. Amém. Amém. Toda vez, Pai, que olharmos e fizermos uma avaliação sobre as nossas vidas, com os olhos do Senhor, perceberemos Tá, depois que nada nos falta. Amém.